Olá, que Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor Jesus. Eu queria aqui estar compartilhando com todos os irmãos que têm, na medida do possível, nos acompanhado aqui pelo Facebook, onde temos colocado os sinais, as maravilhas, o poder de Deus se manifestando na vida de muitas pessoas, muitas curas, profecias se cumprindo. Eu queria estar abordando aqui um assunto que envolve você, minha irmã, que envolve você, meu irmão, que interessa a todos aqueles que se consideram e que foram chamados para serem servos de Deus. Aquele que foi chamado para ser servo de Deus, ele precisa entender que há um propósito muito maior do que simplesmente dizer que é servo. Ser servo, qualquer um pode falar que é. Qualquer um pode se intitular eu sou servo de Deus. Mas como que funciona esse ofício na prática, na palavra de Deus? Você sabe que a Bíblia fala que o verdadeiro profeta, ele tem compromisso com a verdade, ele tem compromisso com a palavra, ele tem compromisso com o seu Senhor, a qual o restaurou, a qual o resgatou e a qual o transformou. E qual é o autêntico, genuíno compromisso que o profeta, que o servo de Deus, ele tem que ter para com o seu Senhor aqui na terra? Pregar as boas novas, falar da salvação, falar do reino de Deus, da nova Jerusalém, porque esse é o verdadeiro propósito. O profeta também, ele é identificado, a sua identidade, ele é conhecido também pelas profecias que ele lança. Quando a profecia que ele lança se cumpre, ali está identificado um servo de Deus. Porque haja vista também, o Senhor Jesus disse que os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Os que servem a Deus na seara, os que têm zelado pela vinha do Todo-Poderoso aqui na terra, cuidando das almas, repreendendo, exortando, disciplinando, cuidando, tosqueando a ovelha, amostrando o caminho que aquela ovelha ela tem que seguir, amostrando o que está de errado, o que precisa ser aperfeiçoado, ser descartado, ser arrancado, ser deletado daquela vida, para que a pessoa ela venha ter um encontro com Deus e posteriormente ela possa desfrutar dos benefícios do chamado de Deus, que é ter a vida eterna em Cristo Jesus. Ah, minha irmã e meu irmão, minha amiga e meu amigo, você que está aqui acompanhando esse vídeo, nós vamos se deparar com um texto bíblico aqui que tem confrontado muitos servos de Deus também nos dias atuais. Eu queria estar falando aqui do profeta Micaías. Quem já não ouviu falar do profeta Micaías? O profeta Micaías, na época dele, que ele vivia, era filho de Imlá, vivia na época do rei Acabe, e ele ficou muito famoso, se destacou muito pela veracidade, autenticidade do seu chamado, porque ele falava exatamente, ele pregava e profetizava, revelava para as pessoas exatamente o que Deus colocava no seu coração. E ele surgiu na época após a morte de Salomão, aonde Israel
ficou dividido em dois reinos. O reino do sul, que era Judá, controlado pelo rei Josafá, e o reino do norte, que era o rei Acabe, controlado pelo rei Acabe. E numa certa ocasião, uma certa feita, o rei Acabe, ele provocou uma guerra com o reino sírio, com os sírios, que eram os adversários de Israel, e ele precisou da ajuda do reino do sul, que era o rei Josafá. O rei Josafá ele foi convocado para participar e também era interessado nos benefícios que o reino do sul teria, derrotando o rei da Síria. Ele foi até a cabeceira, ele foi até o palácio do rei Acabe, no reinado do norte, em Israel, e ali eles começaram a chamar os profetas, ou seja, começaram a consultar a Deus. Sendo que Acabe ele tinha uma comitiva de 400 profetas, a qual não profetizavam mais no nome do Senhor. Só profetizavam aquilo que massageava o ego de Acabe. E tudo que eles profetizavam, tudo que eles falavam eram mentiras. Tudo que eles falavam era para agradar não a Deus, mas agradar ao homem, agradar a carne, agradar o ego, agradar o rei Acabe. Josafá, ele percebeu isso. Depois de ter ouvido todos aqueles profetas só falando bem, só falando que Deus ia dar a vitória para Acabe, que era para Acabe ir para a peleja, ir para a guerra, que seria certamente a vitória consumada, o rei Josafá, ele perguntou se ainda não teria um outro profeta para poder ser ouvido, para poder consultar a Deus também. E essa narrativa está num dos textos sagrados, no Antigo Testamento, você pode conferir aí, ou se quiser conferir agora, em segundo livro de Crônicas, capítulo 18, a partir do versículo 6 em diante. Preste atenção, minha irmã e meu irmão, o que está escrito aqui. Soube porque Deus a entregará nas mãos do rei, disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: trazei-me depressa a Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. Em todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os sírios, até de todos os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Ou seja, todos estavam de comum acordo.
todos estavam profetizando o que iria favorecer ao rei Acabe. Sendo que Josafá desconfiou, todo mundo falando a mesma coisa, todo mundo falando a mesma língua, todo mundo ali agradando o homem, agradando ali o rei. E quando Josafá, você pode parar para analisar, ele perguntou acerca se havia ainda algum outro profeta, e o rei Acabe falou, não, até existe um outro profeta. Até existe um outro profeta, sendo que esse profeta, ele está sempre aborrecido, está sempre carrancudo, está sempre bicudo, parece que ele não gosta de mim. Esse profeta, ele existe sim, o Josafá, ainda tem um ainda, sendo que ele só profetiza coisas ruins a meu respeito. Ele estava falando de Micaías. Minha irmã, meu irmão, quando a pessoa ela tem compromisso com Deus, quando a pessoa ela tem aliança com Deus, doa a quem doer, ele vai falar a verdade. Agrade quem agradar ou não agrade quem não agradar, ele vai falar a verdade. Porque o profeta, ele não foi chamado para poder agradar a homens, não. Ele foi chamado para agradar exclusivamente o coração de Deus. Ele foi chamado para honrar o seu chamado. Porque quando o profeta, ele começa a querer agradar homens, começa a querer agradar A, B ou C, ele sai totalmente do ministério que Deus deu para ele. Ele sai totalmente da vontade de Deus. Ele passa a viver uma mentira. Era o que esses profetas que ficavam a rodear Acabe faziam. Eles ficavam o tempo inteiro bajulando o rei Acabe. E quando ele falou de Micaías, ele falou com pêsamo no coração dele, porque ele sabia que no fundo, o que Micaías estava falando, estava dizendo, o que Micaías profetizava acerca da vida dele, era a mais pura verdade. Mas conforme Acabe, existem muitas pessoas que preferem tampar os seus ouvidos para a verdade. Conforme Acabe naquela época, tem muitas pessoas que não querem ouvir a verdade, preferem ser enganados, preferem ser ludibriados. Conforme Acabe naquela época, nos dias atuais acontece a mesma coisa. A pessoa não quer ouvir uma palavra de conserto, a pessoa não quer ouvir uma palavra de avivamento. Salvação então, nem se fala. Salvação então, reino de Deus, Nova Jerusalém, se aprofundar, mergulhar na palavra. Campanhas espirituais então, nem se fala. A pessoa só quer saber de bênção material. A bênção material é importante? É. Os sinais são importantes? São, mas o maior sinal, a maior bênção que a pessoa tem que priorizar é o reino dos céus. O próprio Senhor Jesus falou isso. O próprio Senhor da glória, quando esteve entre nós aqui, materializado em carne, osso e sangue, ele falou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus falou isso. Então, se eu priorizo o reino de Deus, se eu priorizo a minha salvação, se eu priorizo o reino celestial, as outras demais necessidades eu vou ter na minha vida, porque Deus ele vai me dar. Amém, pessoal? Então, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que rever os nossos conceitos. Nós temos que rever o nosso chamado. Eu não posso querer agradar os outros e desagradar a Deus. Eu prefiro desagradar a muita gente, pessoas olhar para mim e sentir desagrado com a minha pessoa, mas naquele momento, se eu estiver agradando a Deus, é o que mais importa para a minha vida. Porque aquele a qual eu estou agradando, que é o Senhor, é esse que também vai me dar a vida eterna em Cristo Jesus. Amém, pessoal? Então, Micaías,
Ele poderia estar em grilhões, poderia ser defamado, poderia ser caluniado. 99,9% na época do rei Acabe e o próprio rei Acabe não gostavam dele. Só a presença dele já angustiava, porque ele era um profeta diferente, ele era um profeta que tinha compromisso com a verdade. Então, Micaías poderia estar ora preso, ora solto, mas ele nunca deixou de agradar o seu Senhor, porque ele tinha compromisso com a verdade. Assim somos nós. Nós temos que ter compromisso com a verdade. Os dias que nós estamos vivendo, a oportunidade que Deus está nos dando é para se firmar na verdade, é para se firmar na palavra de Deus, é para se firmar no compromisso que Deus nos deu. E qual foi o compromisso que Deus nos deu? Qual é o chamado que Deus tem para a nossa vida? Para você pregar exatamente a verdade, sem querer tampar o sol com a peneira, sem querer agradar A, B ou C. Agrade o coração de Deus, nem que isso venha te custar algo, porque vai custar algo. Fazer a vontade de Deus, minha irmã, meu irmão, se firmar na verdade, se firmar na palavra, se firmar no compromisso com o Senhor, você vai levantar muitas perseguições contra a sua pessoa. Pessoas, elas vão achar que você está incompatível a ela. Elas não vão entender, porque talvez está maquiando o Evangelho, porque talvez está maquiando o seu chamado, porque talvez está com medo de perder as ovelhas. Ah, minha irmã, meu irmão, se a pessoa ela prega exatamente o que Deus está mandando ela pregar, muito pelo contrário, a ovelha ela não vai embora não, porque a ovelha permanece. O bode pode até ir embora, quem é bode pode até ir embora, mas a ovelha não, a ovelha permanece, porque a ovelha ela precisa, para permanecer na presença de Deus, de um alimento espiritual. Ela não precisa de eloquência, de sensacionalismo, de sentimentalismo. Ela não precisa de sonhos ilusitários, porque aquilo ali é ilusão. Aquilo ali é passageiro, é efêmero. O que ela vai estar recebendo, se não for a verdade, se não for a palavra que vai libertar, que vai curar, que vai restaurar, que vai avivar, que vai fazer ela ter um encontro com Deus, ela vai permanecer. Então nós não podemos ficar intimidados. Nós não podemos querer adaptar o nosso evangelho, ou seja, o evangelho de Cristo, adaptar na nossa pregação algo que nós acharmos que aquela pessoa vai gostar, que aquela pessoa ela vai adorar. Não está amarrado isso. Nós temos que pregar exatamente o que Deus manda a nós pregarmos. Pregar salvação. A salvação é o que importa. A salvação é de suma importância, principalmente nesse momento agora a qual nós estamos vivendo. Essas pandemias dos infernos aí, ó, está surgindo mais uma. Mais uma surgiu agora, essa semana, recentemente. Teve um irmão, uma irmã que morreu na Bahia, tal de fungo. E é disso aí para pior, porque é os sinais dos fins dos tempos. Não tem como a pessoa querer tampar o sol com a peneira. A gente está vivendo os princípios das dores. E se o profeta não pregar aquilo que Deus mandou ele pregar, ele vai ser cobrado um dia. Vai ser cobrado. Porque o talento que Deus deu para ele foi para ele multiplicar, convertido em salvação. O valor monetário, no final, é a arrecadação, a verdadeira arrecadação é de almas. É de almas. Deus está sedento por almas. A nova Jerusalém já está pronta. As mansões celestiais, as casas celestiais, as moradas celestiais já estão prontas. Estão prontas. E como servos, como profetas,
do Deus Altíssimo, nós precisamos sim, doa o que doer, a ser profeta Micaías nos dias atuais. Micaías, ele sofreu na época dele porque ele pregava exatamente o que Deus mandava ele pregar. Esteja o rei gostando ou não, esteja o rei aprovando ou não, ele pregava exatamente o que Deus mandava ele pregar. Aí, continuando aqui no texto bíblico, ainda em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 12, diz assim: a profecia de Micaías. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus disser, isso eu falarei. Micaías estava decidido a pregar exatamente o que o Senhor dele mandou ele pregar. Ah, minha irmã e meu irmão, você que é um servo de Deus que está acompanhando aqui esse vídeo, isso aqui é muito forte. Tentar intimidar Micaías. Em outras palavras, você está sendo convocado para a presença do rei do norte, que era Acabe, e na presença do rei do sul, que era Josafá. Mas tem um porém, eles querem te ouvir, mas tem um porém, presta atenção, conjecturando aqui para você entender. Tu tem que falar exatamente o que todo mundo está falando. Tu tem que fazer exatamente o que todo mundo está fazendo. E Micaías, que tinha compromisso com o Senhor, ele falou que iria falar exatamente o que Deus mandasse ele falar. Ele sabia que corria risco de morte, mas mesmo assim ele estava disposto a fazer a vontade de Deus. Aquele que está disposto a fazer a vontade de Deus, minha irmã, meu irmão, jamais vai recuar, jamais vai titubear, jamais vai se intimidar. Não, porque ele sabe que um dia Deus irá prestar contas com ele. Deus irá cobrar a ele. Vem cá, eu te dei um talento para você pregar a minha palavra.